Pessoal, é, retomando um pouco do nosso último vídeo, nós estávamos estudando regrinhas ou regras para a derivada, né? Ou seja, como é que a gente deriva uma função, como é que a gente organiza uma função, tudo bem? A gente trabalhou com várias possibilidades, a gente trabalhou com várias regras, entre elas regra de potência, na verdade, todas elas são derivadas da regra da potência, né? Se você tem uma função y igual uma constante vezes uma função x elevado a n, então a gente sabia que a derivada de y na variável x era igual a constante vezes o x elevado a n. E aí a gente sabia que essa regrinha ficava da seguinte forma: se derivada de x elevado a n, você colocava o expoente multiplicando a função e você retirava o número do expoente, tudo bem? E aí a gente trabalhou com soma e subtração. Agora a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai encontrar formas para a chamada regra do produto. Então, a multiplicação de duas funções, na hora que eu vou derivar, eu não vou poder usar as mesmas características, eu não vou poder usar as mesmas regras que eu usava para soma, né? É muito tranquilo dizer que a soma das derivadas, ou a derivada da soma e a soma das derivadas. No caso do produto, não vale essa regra. Então, aqui, na hora que eu vou multiplicar duas funções, eu não posso usar a mesma regra, tudo bem? Mas aí a gente tem, e também é fácil demonstrar, eu não vou me preocupar aqui, mas é tranquilo para vocês, a gente vai ter que a multiplicação vai virar uma soma. Primeira coisa, ela vai virar uma soma. Uma soma com a seguinte característica: a primeira parcela é a primeira função, vezes a derivada da segunda. E a segunda parcela é a segunda função, vezes a derivada da primeira. Tudo bem? Então, essa é a primeira regra da função. Então, por exemplo, como é que eu vou derivar? Supondo que eu tenho uma função f de x igual a x elevado a e elevado ao x, ó. Então, a minha função é essa aqui, ó, x. Então, a primeira função é quem? X vezes e elevado ao x é a segunda função, tá? Função 1, função 2. Como é que eu faço a derivada? Quem que é filhinha de x? É filhinha de x, a gente acabou de ver pela regra que é a primeira função, ou seja, x vezes e de x derivado, tá bom? Essa forma é uma forma de fazer a notação da derivada, tá legal? Mais quem? A segunda função mais a segunda função. Quem é a segunda função? E de x vezes a derivada da primeira, x'. Tudo bem? Então vamos lá. O que que é? A primeira função é x vezes a segunda função. Quem que é a segunda função? E de x. A derivada dela é o próprio e de x. Tudo bem? Sem problema nenhum. Mais a a segunda função, que é e de x, certo? Vezes a derivada da primeira. A derivada da primeira é x. Quem que é a derivada de x? 1. Ou seja, o resultado dessa derivada é a derivada de f com relação à variável x do exemplo que nós estamos usando vai ser então quem? X, ó, isso aqui, ó, só para facilitar a vida de vocês e o nosso entendimento, isso aqui ficou assim, ó, x vezes e de x mais e de x, tá bom? Mais e de x, certo?
Então aqui você pode ainda colocar o x em evidência, tudo bem? Sem problema nenhum colocar x em evidência aqui. Então aqui a derivada ficou o quê? A derivada ficou x mais um que multiplica quem? Que multiplica e de x. Tudo bem? Então essa é a nossa derivada. Tudo bem? E aí fica como exercício de vocês fazer para a enésima derivada. Eu vou fazer só a segunda derivada. Vamos pensar que essa aqui agora passa a ser, isso aqui agora passa a ser a minha primeira derivada. Eu vou derivar esse cara de novo, ó. Eu vou derivar esse cara de novo. Eu vou derivar essa função novamente. Derivada y2 com relação a x, tá? Né? Duas vezes. Ou seja, o f do fn aqui é quantas vezes eu quiser derivar. Então, se eu falar assim, ó, f de 2 de x quer dizer o seguinte, é a derivada f' de x derivado mais uma vez. Tudo bem? Então vamos lá, só para a gente entender. Quem que é f' de x? F' de x a gente acabou de ver aqui, ó. É x mais um que multiplica e de x, certo? Eu vou pegar esse cara e vou derivar ele de novo. Quando eu vou derivar ele de novo, nós temos uma regrinha de derivação para o produto, não temos? Acabamos de falar agora. Quem que é derivada do produto, gente? Derivada do produto é a primeira função. Então, ó, essa aqui, ó, passa a ser a minha primeira função, certo? E a minha segunda função, essa aqui, ó, é o e de x, tá bom? Primeira função, então, é x mais um, certo? Vezes e de x derivado, certo? Mais a segunda função. Quem que é a segunda função? E de x. E de x. Que multiplica quem? Multiplica a derivada da primeira, que é x mais um derivado, tá? Quando eu ponho a linha lá, quer dizer que eu estou derivando. Então, como é que vai ficar isso? X mais um que multiplica e de x. Tudo bem? Mas por que e de x? Porque a derivada de e de x é o próprio e de x, tá bom? É isso que, isso nós estamos fazendo aqui. Mais a segunda. Quem que é a segunda? É e de x vezes a derivada de x mais um. Quem que é a derivada de x mais um? Agora é a soma. É a derivada de x, que é um vezes a derivada de um que é, mais, vezes não, mais, a derivada de um que é zero. Então, sobrou o quê? Sobrou um de novo. Ou seja, o que aconteceu aqui, gente? Aqui, ó, ó que legal. Isso aqui ficou assim, ó. Ficou e de x mais um que multiplica e de x mais e de x. Posso pôr e de x em evidência novamente? Posso, não posso? Quando eu ponho o e de x em evidência novamente, eu vou ficar com x mais um, que é dessa primeira parte, mais um daqui, ó. Mais um daqui, certo? Vezes e de x. Ou seja, ficou o quê? X mais 2 vezes e de x. Pessoal, presta atenção. Quando eu derivei a primeira vez, ficou o quê? X mais um vezes e de x. Essa é a primeira derivada. Primeira derivada, certo? Quando eu derivei a segunda derivada, ficou x mais 2 vezes e de x. Essa é a segunda derivada, certo? Já dá para entender o que vai acontecer quando eu derivar n vezes a função? Vocês concordam comigo que a derivada fn de x, quando x for x elevado a e, tá? Vai ser x mais n vezes e de x.
Concordam comigo? Façam para 3, para 4, para 5, e aí vocês vão ver se o resultado não vai poder ser generalizado. E aí vocês vão entender o que eu estou falando, tudo bem? Depois, a gente tem, depois a gente tem a derivada, a gente tem a derivada de quociente. Quem que é a derivada do quociente? E aí a gente tem que tomar alguns cuidados. Porque quando a gente tem quociente, ou seja, divisão de duas frações, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa que a gente fez lá no anterior. Lá a gente fazia a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Agora aqui a gente inverte, só para entender. Aqui a gente faz a segunda vezes a derivada da primeira, certo? Menos a primeira vezes a derivada da segunda, certo? Dividido pela segunda ao quadrado. Dividido pela segunda ao quadrado. Então, aqui, o que que a gente vai fazer? Vamos tentar entender. Quem que é a primeira função? A primeira função é f de x. É a função que está aqui em cima. Ó. Essa é a primeira função, tá bom? Quem que vai ser a segunda função? É a que está aqui embaixo. Segunda função. Tudo bem? Então, se eu quero derivar dy com relação a x, eu tenho um quociente aqui, tudo bem? Aqui, ó, quociente. Então, o quociente, pela regra do quociente, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a de baixo, ó. Então, isso é, eu vou ter um novo quociente, tudo bem? E aí eu vou pegar a de baixo, que é x ao cubo mais 6, vezes a derivada da de cima. Quem que é a derivada da de cima? Derivada de x ao quadrado é 2x. Ó, derivada de x ao quadrado é 2x. Mais a derivada de x é 1, certo? A derivada de menos 2 é 0. Esse cara desaparece. Tudo bem? Menos a de cima. Quem é de cima agora? De cima tá lá, ó. Menos x ao quadrado mais x menos 2. Ó, essa é a de cima, tá? Tá aqui. A de cima tá aqui. Vezes a derivada da de baixo. Quem que é a derivada de baixo? Derivada de x ao cubo é quem? 3x ao quadrado, certo? Mais a derivada de 6, que é zero. Dividido pela segunda, quem que é a segunda? X ao cubo mais 6, x ao cubo mais 6, tudo isso ao quadrado. Essa aqui é o quê? É a aplicação da regra do quociente. Agora, isso aqui você vai brincar, né? Você vai fazer conta aqui, vai tentar melhorar essa relação só para facilitar, mas não tem necessidade não, só para entender, ó. X ao cubo vezes 2x deu 2x à quarta. X ao cubo vezes 1 deu x ao cubo, certo? 6 vezes 2x deu 12x. 6 vezes 1 deu 6. Menos, aqui eu vou fazer tudo primeiro para depois simplificar. X ao quadrado vezes 3x ao quadrado deu 3x ao cubo. 3x ao cubo. X ao quadrado, desculpa, x vezes 3x ao quadrado. Opa, corrige. Arruma aqui só para bagunçar o meio de campo. X ao quadrado. X ao quadrado vezes 3x ao quadrado dá 3x à quarta. Dá 3x à quarta. Tudo bem? X ao quadrado, aí vem x vezes 3x ao quadrado, aí dá 3x ao cubo.
E menos 2 vezes 3x ao quadrado dá menos 6x ao quadrado. Tudo bem? Fechou aqui, colchete. Aqui fica x ao cubo mais 6 vezes x ao cubo mais 6. Só para... Tô brincando, tá? Aqui não tem necessidade, mas vamos brincar, já que a gente está aqui, não vamos perder tempo. Então, vamos lá. 2x à quarta mais x ao cubo menos, não, mais 12x mais 6. Agora eu vou trocar todos os sinais aqui, tá? Que é menos, né? Então fica menos 3x à quarta menos 3x ao cubo, menos com menos, mais 6. Aqui eu vou multiplicar, ó. X ao cubo vezes x ao cubo dá o quê? X à sexta, certo? X ao cubo vezes 6 dá mais 6x ao cubo. 6 vezes x ao cubo dá mais 6x ao cubo. E 6 vezes 6 dá 36. Então, aqui você tem o polinômio que 2x à quarta menos 3x à quarta deu menos x à quarta. X ao cubo com menos 3x ao cubo deu menos 2x ao cubo, certo? Mais 12x, mais 12x, mais 12, mais 12. Embaixo deu o quê? X à sexta, 6 com 6, 12x ao cubo, mais 36. Essa é a derivada da função com relação ao quociente. Entenderam a regrinha? Entenderam por que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar de derivada do quociente? Porque tem bastante coisa para fazer e tem que entender algumas coisas que acontecem quando a gente vai fazer derivadas de função, tudo bem? Só para a gente tentar agora ter algumas observações, né? É, é, por exemplo, o que ele está dizendo aqui, ó? Como a derivada do quociente ela é mais chata, às vezes é interessante você verificar se é possível você pegar e reescrever a tua função de tal forma que você só tenha expoentes. Porque aí depois, a hora que você for calcular a derivada, é muito mais fácil de você resolver o problema, entendeu? Então, por exemplo, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. O exemplo foi dado para vocês no livro, na verdade. Se eu pegar essa função f de x aqui, se eu pegar essa função f de x aqui, ó, e for aplicar a regra do quociente, né? Se eu for aplicar a regra do quociente, eu vou ter provavelmente um pouquinho de trabalho, um pouquinho de dor de cabeça. Mas eu posso pensar nessa função e reescrever ela antes de derivar. Como que eu posso reescrever ela antes de derivar? Você concorda comigo que essa função f de x pode ser reescrita como a soma de dois quocientes? Eu posso escrever assim, ó, 3x ao quadrado sobre x mais 2 raiz quadrada de x dividido por x? Posso ou não posso fazer isso? Posso, sem problema nenhum. E aí, eu já começo a melhorar bastante ela. Por que que eu começo a melhorar bastante ela? Esse 2 cancela com esse aqui, essa primeira parte ficou somente o quê? 3x. A segunda parte ficou um pouquinho mais complicado, mas não ficou tão complicado assim, ó. Mais duas vezes. O que que é raiz quadrada de x? É x elevado a
1 sobre 2, certo? Dividido por x, que é 1, certo? O que que eu posso fazer com relação a isso aqui? Eu tenho divisão de potências de mesma base. Divisão de potências de mesma base, eu não posso escrever como conserva-se a base, subtrai os expoentes. Então, você tem meio menos 1. O que que é meio menos 1? Se não, menos meio. Então, essa mesma função ficou de que jeito? Ficou 3x, e esse cara aqui, ó, que eu acabei de mostrar, eu posso mexer nele, ficou mais o 2 manteve, 2 vezes x elevado a menos meio. Ou seja, essa derivada aqui eu sei fazer, não sei? Como é que fica a derivada dessa função? Então, como é que fica df dx? Opa, professor, é fácil. Df dx é derivada de 3x. Mantenho constante vezes a derivada de x. X desce 1, aí que fica 1 menos 1. Só para fazer recordação. Mais, o que que é a derivada de 2x elevado a menos meio? É 2 vezes, desce o menos meio, tá? Desce é um jeito bem chulo de dizer matematicamente. Na verdade, não é isso. Nós estamos aplicando uma regra que nós estudamos e demonstramos ela, tá bom? Então, é menos meio vezes x elevado a menos meio menos 1. Tudo bem? Então, isso aqui ficou de que forma? 3 vezes x, 1 menos 1 dá 0. X elevado a 0 dá 1. Então, ficou 3. Mais o 2, simplifica com esse 2 aqui. E aí a gente não pode nem falar de mais, porque você tem mais com menos, ficou menos, né? O x elevado a quem? Quanto que dá menos meio menos 1? Vocês concordam comigo que dá menos 3 meios? Todo mundo concorda comigo? Que isso aqui fica menos 3 sobre 2? Faz a continha, quem duvida, tá bom? Então, daqui vai ficar. Isso implica que a derivada de f com relação à variável x ficou 3 menos 1 sobre. O que que é x elevado a menos 3 meios, gente? Raiz quadrada de x elevado ao cubo. Ou 1 raiz quadrada de x elevado a meio. Tudo bem? Só para vocês, se fizerem a continha. Então, x elevado a meio não. Raiz quadrada de x que multiplica a raiz quadrada de x. Só para vocês entenderem aqui. Mas essa é uma forma de você fazer a derivada também. E aí a gente já pode, então, partir na próxima aula para chamadas derivadas de funções trigonométricas, tudo bem? A derivada, próxima aula, próximo vídeo nosso, são as derivadas das funções trigonométricas. Métricas. Que eu também não vou entrar em detalhes sobre a forma como elas são demonstradas, mas todas estão muito bem explicadas e podem ser acompanhadas por vocês.